No vídeo de hoje, o canal Dois Toques destaca os seguintes temas: Bavi 508, Rogério Ceni chega pressionado e mais, Jair Ventura busca revanche dentro do Barradão. Esses são os rolês deste vídeo, solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson Batista e sejam bem-vindos a este canal. E como é de praxe por aqui, eu vou logo pedindo o quê? A sua inscrição, o seu like e também os seus comentários, porque isso ajuda a impulsionar ainda mais este conteúdo, beleza? E tome Bavi 508 neste final de semana. Pois é, meus caros torcedores tricolores e rubro-negros. No domingo às 16 horas tem mais um clássico Bavi, o de número 508 da história. Um histórico clássico aí, estadual do Brasil. Pois bem, para este duelo do final de semana, para este Bavi, está muito recheado. De um lado, positivamente, do outro, negativamente. Pois bem, vamos começar a falar desse enredo, porque assim, nesta temporada, viu, vai acontecer o Bavi 508. E o Vitória, neste momento, que recebe o Bahia dentro do Barradão, aonde está muito bem, busca aí, né, manter a hegemonia, a boa fase dentro de casa, nos seus domínios. Já do outro lado, o Bahia, que não está bem dentro do Campeonato Brasileiro, está ali na sexta posição, mesmo ali naquele G6, não vive uma boa fase. Mas assim, do lado do tricolor, os seus torcedores nas redes sociais, nos canais no YouTube e outras plataformas, não estão muito afinco falando do clássico neste domingo. Estão comedidos, até por conta da má fase da equipe. O que os torcedores do Bahia estão falando neste momento, está pedindo, é a saída do treinador Rogério Ceni e a contratação de novos jogadores para a manutenção da equipe, porque está difícil. Tá difícil. O time, em 2026, não vive uma boa fase, caiu de outras competições, apesar de ter sido campeão estadual, um único campeonato este ano que o Bahia conquistou, mas nas demais pelejas só resta o Brasileirão. E assim, Rogério Ceni, que completou aí o 200º jogo à frente do Bahia, vai chegar para esse clássico abaixo da expectativa, abaixo da expectativa por conta da má fase da equipe neste momento sob o seu comando. E assim, fazendo uma comparação de Rogério Ceni no Fortaleza e também do técnico Vojvoda, vamos aqui articular, né, argumentar sobre isso. Rogério Ceni hoje no Bahia não vive uma boa fase de títulos, de glórias, apesar de ter aí batido a marca de 200 jogos dirigindo o Bahia, não vive uma boa fase com o time. O time não consegue passar dos limites em termos de competições. Em relação já ao Fortaleza, aonde ele conseguiu, né, ter ali um campeonato brasileiro, uma Copa do Nordeste, no Bahia ele também conseguiu estadual e Copa do Nordeste. Mas em termos hoje de grandeza entre Bahia e Fortaleza, o Bahia é muito superior. Mas tirando os dois títulos brasileiros lá do passado e colocando a partir de agora, dos anos 2000, 2015 para cá, a era Rogério Ceni, tanto no Fortaleza como no Bahia, esse trabalho dele é muito devagar, é muito abaixo da média. E assim, comparando já com o treinador Vojvoda no Fortaleza, Vojvoda trabalhando lá conseguiu ser superior a Rogério Ceni, conseguiu levar a equipe a um vice-campeonato de uma Sul-Americana. Já em relação a Rogério Ceni, que teve vaga na Libertadores, vaga na Sul-Americana, não conseguiu ultrapassar de fases. Não conseguiu. Na Copa do Brasil, que é nacional, ele não conseguiu chegar até a semi. Então, em relação ao trabalho dele no Fortaleza em uma temporada, beleza. Se compara muito com o que ele fez no Bahia, tá tranquilo. Mas em relação a comando entre o Fortaleza e o Bahia, em termos de chegou a finais de títulos grandes, de competições grandes, Fortaleza foi superior com Vojvoda
e Rogério Ceni do outro lado. Então, neste momento, o Rogério Ceni vai chegar para esse clássico, cabisbaixo por conta da má fase da equipe, mas, por outro lado, com um triunfo na primeira fase do Campeonato Baiano, dentro do Barradão, onde venceu por 1-0. Venceu o técnico Jair Ventura. O que, neste momento, os torcedores do Bahia não entram numa resenha, está muito ali cabisbaixo por conta de toda essa situação, que o time não consegue performar dentro do Campeonato Brasileiro. Vem aí de 5 empates consecutivos, e isso deixou o torcedor pilhado, deixou o torcedor muito pilhado, pedindo a cabeça de Rogério Ceni. Para este duelo aí, para esse Bavi de número 508, a coisa precisa deslanchar. Rogério Ceni precisa vencer este duelo, esse clássico, para continuar tentando entrar ali, atravessar o Cruzeiro, que hoje está na 5ª posição. Tem que torcer para que o Cruzeiro perca o seu jogo do final de semana, e os demais ali do G4 para poder tentar entrar nesse grupo, porque está difícil. Os torcedores querem uma vaga na Libertadores do ano que vem, logo ali no grupo direto, e não numa pré, como foi nos 2 últimos anos. Os torcedores esperam isso, mas antes querem a cabeça de Rogério Ceni fora da equipe, porque não dá mais. Cada uma hora é uma coisa. Rogério Ceni argumenta que o gramado está ruim, que os jogadores não estão desfocados, que a temperatura é isso e aquilo. Eles estão por aqui, ó, com o Rogério Ceni. Tem muitos que ainda passam pano, coisa e tal. Beleza. Eu vejo de outra forma. Rogério Ceni, para trabalhar hoje no Bahia, não dá mais, porque, como eu acabei de falar, não conseguiu chegar a um vice-campeonato. Não conseguiu em relação à Vojvoda do Fortaleza. Então, é um trabalho pífio, ao meu ver. Um estadual, uma Copa do Nordeste, para mim é pífio. É pífio. Para mim, o trabalho dele seria bom se ele conseguisse chegar uma final de uma Copa do Brasil e levantasse, ou então entrasse ali na 2ª posição do Campeonato Brasileiro. Aí sim, seriam outros 500. Mudando e falando do outro lado, Jair Ventura vem aí em busca da revanche dentro do Manuel Barradas, aonde ele está poderoso, aonde ele está fortíssimo. Outra coisa, ele ganhou o apelido de Demolidor de Tabus. Pois é isso mesmo, Demolidor de Tabus, porque o homem vem quebrando tabus e mais tabus aí. Ele com a equipe também, com o Mateuzinho. E para este duelo, porque, como eu já disse, lá no início da temporada, pela primeira fase do Campeonato Baiano, Jair Ventura perdeu o seu jogo para Rogério Ceni dentro do Manuel Barradas. Outra coisa, o Barradão neste momento é o ponto-chave do Vitória, porque fora de casa o time não ganha uma. Tem um tabu aí que Jair Ventura precisa quebrar, que é tá jogando fora de casa, mas dentro de casa está muito bem. Nesta temporada, o Vitória perdeu apenas 4 jogos dentro do Manuel Barradas, então tem um aproveitamento, uma performance muito boa, acima ali dos 70%. Muito boa a performance dele dentro de casa. Perdeu a primeira contra o Bahia, na primeira fase do Campeonato Baiano. Perdeu o primeiro jogo de estreia da Copa do Nordeste para o Botafogo da Paraíba. Perdeu pelo Campeonato Brasileiro para a equipe do Flamengo. E aí perdeu para o Palmeiras, daquela forma, daquele jeito, viu? Por aquela putaria toda, aquela baixaria. Então, foram os jogos que o Vitória perdeu dentro de casa. De resto, ali, só destruiu as outras equipes. Até o próprio Flamengo apanhou dentro do Barradão, perdendo a classificação para o Vitória numa Copa do Brasil. Então, neste momento, o retrospecto entre os dois aí, Jair Ventura está acima. E é onde ele deve o quê? Tirar vantagem disso. Pelo péssimo momento do rival, né, agora, e também para se aproximar ali, entrar no grupo, no G10. É o que ele precisa para beliscar uma vaguinha na Sul-Americana de 2027. É o projeto aí que os torcedores esperam, almejam, né, que o Vitória consiga, além dessa vaguinha na Sul-Americana do ano que vem, a conquista da Copa do Brasil. Mas neste momento, o Bavi 508, e por outro lado, a resenha por parte dos torcedores do Vitória está enorme. Está enorme. Até porque eles estão cobertos de razão. Porque o elenco que o Vitória tem, o poderio financeiro
que o elenco do Vitória tem em relação ao do Bahia está muito lá embaixo. E o rubro-negro baiano está conseguindo performar dentro das competições, consegue ali almejar, pelo menos avançar de fases, que nem numa Copa do Brasil, que hoje está na 7ª fase. Então, está com toda a razão dos próprios torcedores rubro-negros tirarem um gás ali dos torcedores tricolores, porque está bem demais. Então, neste momento, eu acredito que o Vitória é o favoritismo, entra ali como favorito, porque está muito bem dentro de casa, apesar do rival estar mal. E outra coisa, porque lá no início da temporada ganhou uma na casa adversária, mas neste momento, para mim, o Vitória é o favorito para esse clássico. E assim, daqui a pouco eu dou o meu palpite. Já em relação ao Bavi de número 508, será histórico, histórico mesmo, porque tem a questão de quem ganhou mais neste momento. O Bahia ganhou 198, o Vitória 154, tendo ali 155 empates. Se o Vitória ganhar, vai a 155, então iguala com o número de empates. Já o Bahia chega a 199. Então, neste momento, o Vitória precisa ganhar, por tudo aquilo que eu falei, precisa adentrar ali no G10, precisa pontuar, se afastar ainda mais daquela zona perigosa, pela boa fase que está vivendo dentro do Barradão e também pela quebra de tabus nesta temporada. Jair Ventura está fazendo um bom trabalho à frente do Vitória. Então, para este Bavi, que é um capítulo à parte, por outras questões também, vai ter aí duelo de atacantes. René, que foi contratado nesta temporada, Alejo Vélez pelo lado do Bahia, que também foi contratado. Então ali, René numa boa fase, com mais de 10 gols pelo rubro-negro baiano, e Alejo Vélez, que marcou o seu primeiro, mas assim, não destoou. Mas em relação a contratações agora, os dois vão brigar ali no ataque para ver quem consegue quebrar a defesa adversária e marcar os seus gols. Por outro lado, tem um embate também dos meia. Mateuzinho, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro não vive um bom momento. Mateuzinho estava em baixa, mas conseguiu dar uma alavancada agora, performar um pouquinho nos últimos jogos. Zé Vitor está muito bem. Baralhas, do lado do Bahia, Jean Lucas não vive um bom momento, Caio Alexandre também não. O único que está se desdobrando dentro de campo é Acevedo. Nas laterais, o Bahia está com o Zé Guilherme, que está bem, Juba está retornando. Já do lado do Vitória, Ramon, Brits ali tá fazendo aquela função, está muito bem. Mas todo esse clássico de número 508 será resolvido no próximo domingo, às 16 horas. Agora, o meu palpite para esse clássico. Eu vou muretar aqui. Vai ser empate. Eu acredito que vai ser empate por tudo isso que eu falei. Mau momento da equipe do Bahia, Rogério Ceni, e pelo bom momento de Jair Ventura à frente do Vitória e o Vitória dentro do Manuel Barradas. Então acredito que vai ser um empate. Eu arrisco a dizer que vai ser 1-1 esse clássico de número 508, viu? E assim, vocês torcedores, quais vai ser o placar de vocês? Quem vence? Vitória ou Bahia? Diz aí.